problema, gente, ele é brabo, porque ele é um problema, ele é real, atual. Brasil envolve sempre a nossa nação e exige uma opinião crítica de cada um de vocês, tá bom? Então, eu sempre peço que, assim que você abrir o caderno, vai analisar, vai dar aquele susto inicial de olhar o tema, circule as principais palavras, todas são importantes, estou logo dizendo, e já vai colocando o sinônimo de cada palavra, porque as palavras do tema, elas precisam estar em todos os parágrafos, tá bom? Por meio de sinônimos ou por meio de usar a própria palavrinha que está no seu tema. Então, nesta reta final, lembra que eu falei que é muito importante revisar os eixos temáticos? Porque se eu tenho repertórios envolvendo meio ambiente, educação, saúde, com certeza eu vou mobilizar bem, ok? Vou logo falando que... Hoje está pela fé, viu? Olha, o que está sendo exibido? Aqui nós temos regras da correção. Nós temos corretores treinados para avaliar em 3 minutos, tá bom? E eu sempre falo aos alunos, a redação não se começa pelo rascunho. Não! A redação começa desde o momento em que você organiza as ideias que vai colocar no seu rascunho. Então, primeiro, organize as ideias, que isso se chama projeto de texto. Depois, vá para o rascunho e depois, por último, a folha definitiva. Pare e pense, do que adianta eu começar pelo rascunho e depois travar, olhando para a parede, o que eu escrevo agora, que argumento, que repertório. Sendo que eu posso selecionar essas ideias e depois colocar em prática. Tudo isso, agora em outubro, eu sugiro que você já cronometre, a fim de sempre dar o seu melhor e reduzir o tempo. Eu coloquei para vocês um exemplo de introdução e eu vou ler para vocês. Não sei se vocês conhecem a Agenda 2030. Vocês conhecem a Agenda 2030? É um repertório muito bom, porque envolve os objetivos para melhorar o mundo até 2030, que envolve saúde, meio ambiente, erradicação da pobreza, redução das desigualdades. Então, logo de cara, a Agenda 2030 é um excelente repertório e fácil para você estudar este mês, tá bom? Aí eu coloquei a Agenda de 2030, Plano Global das Nações Unidas para um Desenvolvimento Sustentável, prevê. Aí eu coloquei um modelinho local, área relacionada ao tema. Lembra que o professor falou que todo tema envolve o assunto, que é o eixo? Então, você vai trazer. Envolve aqui a área relacionada ao tema, saúde, meio ambiente, educação de qualidade, que inclusive está na Agenda 2030. Então, vocês perceberam que essa primeira frase que eu falei, eu já fiz o C, que é começar com repertório. Perceberam? Na mesma linha, com letra maiúscula, vem o D, dizer o tema problematizando. E eu coloquei para vocês. No entanto, vírgula, no Brasil, vírgula, esse plano não está sendo efetivado adequadamente em relação ao... E traz o tema. Vamos fingir que o tema é desafios para erradicar X coisa. Eu coloco relacionados aos desafios para erradicar determinada coisa. Coloco as palavras do tema com letras minúsculas. A única palavra que eu escrevo maiúscula é se tiver um substantivo próprio, como Brasil. O resto eu insiro dentro do meu parágrafo. E eu fecho com os 2 culpados. Desse modo, cabe analisar as causas do revés. E digo culpado 1 e culpado 2, que eu falei anteriormente, que você pode escolher a omissão estatal, a invisibilidade do problema, o silêncio midiático, por exemplo.
tá bom? Oi. Eu tô na página 28 agora. Tá funcionando não. Vou falar agora do desenvolvimento, com um exemplo para vocês. Por favor, eu sempre peço aos alunos que estudem a partir de agora quartetos. Quartetos fantásticos. Como assim quarteto? Pense comigo. Eu vou levar o meu culpado. E o meu culpado, vocês sugerem o quê? Desigualdade social. Vamos fingir aqui, brincar. Desigualdade social, invisibilidade do problema, lacuna educacional, lacuna familiar. Alguma sugestão, algum pedido? Eu posso dizer o que veio à minha cabeça? Algum pedido de culpado? Qualquer um? Tá bom. Então vamos lá. Vamos fingir que eu vou usar como culpado a desigualdade social. Então, vocês concordam que com desigualdade social, meu primeiro culpado, eu já sei que o meu primeiro desenvolvimento vai ser falando acerca dessa disparidade socioeconômica, que é sinônimo de desigualdade, correto? Então, a minha primeira frase de desenvolvimento, eu já tenho. Sob esse viés, vírgula, é imperativo destacar que a disparidade socioeconômica corrobora o aumento da problemática X. Fiz o A. Eu apresentei o meu culpado, correto? Eu fiquei ansiosa querendo argumentar logo? Não. Somente apresentei o culpado aos meus corretores. Depois de apresentar o culpado, venho com o meu repertório. E eu posso usar, por exemplo, Ariano Suassuna, que fala assim: consoante é segundo conforme. Consoante Ariano Suassuna, vírgula, o Brasil é dividido em duas esferas. O país dos privilegiados e o país dos 10 possuídos. Depois, eu argumento a relação de que, infelizmente, esse problema, ele afeta as camadas mais vulneráveis, ou seja, as pessoas com menos condições financeiras e que, por isso, a problemática persiste na realidade brasileira. Eu sempre peço que o aluno diz para mim que tem dificuldade de argumentar, que traga a causa e a consequência, porque está te ajudando a escrever mais. Então, pensem comigo, se a desigualdade social permanecer, o que vai acontecer, hein? Repetindo aqui. É óbvio, vocês concordam que o ciclo de exclusão se perpetuará na nação? Que isso vai permanecer? Não é óbvio? Então, eu escrevo a consequência, puxando mais um pouco, mais uma linha e meia, duas. Consequentemente, lamentavelmente, o ciclo de exclusão se perpetuará na ordianidade. Ordianidade, atualidade. E venho trazendo o fechamento do meu parágrafo. Desse modo, vírgula, é inaceitável que essa conjuntura se alastre na contemporaneidade ou no país. Então, pense comigo, se a partir de hoje, cada um de vocês estudar quartetos, que quarteto, repetindo, culpado, repertório, causa, consequência, eu tenho certeza que vocês vão se esforçar muito mais para fazer um desenvolvimento rico, porque é muito importante que vocês sejam produtivos. E produtividade é o quê, Jéssica? A produtividade envolve você relacionar o repertório ao tema. Então, você precisa justificar por que você trouxe a Constituição Federal, por que você trouxe a Agenda 2030, por que eu usei Ariano Suassuna, Djamila Ribeiro, que são repertórios excelentes para você escrever em seu texto, tá bom? E aqui está dizendo aqui o método que eu uso, que é o AREF, que eu já falei a vocês. Então, aqui tem 5 letras e eu peço, sim, aos alunos que façam 5 períodos, porque cada letra é um período, ou seja, é uma frase com verbo, tá bom? E
Já lembrando, como é que eu vou memorizar tanta letra? Assim que o fiscal permitir, óbvio que eu escrevo. CDF na introdução, AREF no D1, no D2 e na conclusão, que nem falei ainda, mas já falando agora, ADANF. Tá bom? Pode passar, por favor. Jesse, tá bom, estou entendendo, mas eu estou travado. Falta um mês, né? Hoje são 10 de outubro, a prova 9 de novembro. Então, nessa contagem regressiva, o que você sugere? Eu sugiro aos meus alunos, quem está com dificuldade, quem não está, ótimo. Por quê? Você pode usar a negligência do governo no primeiro desenvolvimento e a falha das escolas no segundo desenvolvimento. E aqui já tem uma sugestão de quarteto para vocês. Então, eu coloquei o culpado, coloquei um repertório que é o contrato social de Rousseau, coloquei a causa, coloquei a consequência. E eu tenho certeza que nesta reta final, você se dedicando, escrevendo algumas redações, você vai aprender com seus erros e vai dar certo, tá bom? Todo o seu esforço. E no D2, eu sugeri aqui neste material, você fazer uma crítica à escola brasileira, tá bom? Coloquei como repertório para vocês Paulo Freire, que muitos conhecem, chamado de patrono da educação brasileira, como se fosse o pai, e fazendo uma crítica, que a ausência daquele assunto vai interferir no senso crítico dos alunos e dificultando a resolução daquela problemática, tá bom? O material está muito rico, não deixe de estudá-lo a partir de hoje. E vou falar da conclusão. A conclusão, bem feita, recebe 200 pontos. Antes que vocês me perguntem, Jesse, e os outros parágrafos valem quanto? Calma, não é assim. A primeira competência da redação do Enem, ela avalia o domínio da norma culta da língua portuguesa. Ou seja, se você se esforçou para acentuar, colocar vírgula, escrever tudo certinho, o português, resumindo para vocês, 200 pontos, tá bom? Então, é possível, sim, vocês alcançarem 160 pontos, que é o nível bom, ou 200 excelente. E quem tem muita dificuldade, sendo sincera, geralmente fica com 120 pontos na competência 1, tá bom? Na competência 2, a gente vai ver que vai pedir de você compreender o tema. E como é que eu provo a eles, Jéssica, que eu compreendi o tema? Lembra dos 5 minutos que você vai gastar circulando cada palavra, colocando os sinônimos, porque as palavras do tema deverão estar nos 4 parágrafos? Isso mesmo. Então, você já vai cumprir. É obrigatório trazer repertórios. Eu sempre digo aos meus alunos, ainda mais que saiu sexta-feira passada a cartilha de redação e muitos vídeos terroristas nas redes sociais, assustando vocês nesta reta final. Eu sempre digo, ei, calma, todo repertório que você usar tem que ser PPL, ou seja, tem que ser um repertório pertinente, ou seja, a ver com a temática. Então, óbvio que se o tema envolver saúde e eu usar o artigo 196, que garante a saúde a todo brasileiro, óbvio que o meu repertório é pertinente, tem a ver. Outro P é produtivo. Se o meu tema envolve saúde, óbvio que eu vou relacionar e dizer que, infelizmente, tal preceito está sendo violado, entrando na produtividade e relacionando ao meu tema. E o L, legítimo, quer dizer a fonte. Óbvio que vocês sabem que não existe, na minha opinião,
Não existe eu acho, Deus que me livre. E toda vez que você trazer sua opinião, trazer um repertório, nada de dizer que pesquisas indicam. Tem que dizer a fonte, tá bom? Portal G1 Notícias, Folha de São Paulo, tem muitos jornais renomados no Brasil que vocês vão estudar repertórios nesta reta final para dia 9, tá com a mente bem fresquinha. Ok? Voltando aqui ao que vocês estão vendo. A terceira competência é se você organizou as ideias, se você argumentou. A quarta competência, se você usou conectivos. Sabe, quando a gente começa cada frase, nesse sentido, portanto, logo, se você usar isso o texto inteiro, vai dar certo, que você poderá conseguir 200 pontos. E a competência 5 é o que vocês estão vendo. 5 respostas, cada uma valendo 40. Então, todo mundo aqui vai lembrar e vai usar, tá bom? Jesse, quais são esses 5 culpados? E eu coloco para vocês, daqui a pouco chega, que os 5 culpados eu chamo de Adão F. A de agente. Podem falar comigo? Agente, que é quem vai resolver o problema. E quem vai resolver o problema? O seu ministério, a sua escola. Eu gosto de falar que o agente é GOMIFES. G de governo, O de ONGs, M de mídia, I de iniciativa privada, família, escola e sociedade. Na dúvida, põe o governo, que dá certo, consegue 40 pontos. O D, detalhamento, é uma informação a mais sobre o seu, de um dos elementos da conclusão. E eu sugiro detalhar o agente, quer dizer a responsabilidade dele. Então, se você coloca que cabe ao governo, eu creio que você pode detalhar, por exemplo, principal interventor jurídico da nação ou responsável pela administração do país. Então, vocês concordam que quando eu coloco isso, eu estou trazendo uma informação a mais do meu agente? Essa informação a mais não negligencie. 40 pontos, tá? Os alunos costumam esquecer algum elemento do Adão F. E eu sempre digo, coloque na prova assim que o fiscal permitir para você não esquecer. Porque uma coisa é você tirar 860, outra coisa é você tirar 900. Então, todo mundo trabalhe para cumprir o passo a passo e vai dar certo, tá bom? A, falei do Adão F, não é? A, D, A, M, F. Falei do A, do agente. Falei do D, detalhamento. Agora eu vou falar do A, que significa ação. O que o governo vai fazer? O que a escola vai fazer? Por favor, não coloque conscientizar. Por quê? Precisa ser uma ação de verdade. Amanhã, você sendo representante político, vai fazer o quê? Jéssica, amanhã eu vou implantar um projeto? Amanhã eu vou investir? Amanhã eu vou criar uma lei ou ampliar se já existe? É isso. Traz uma ação de verdade. Na dúvida, coloque implantar projetos. Falei do agente, falei detalhamento, falei da ação, correto? Falta o M e o F. O meio, por meio de. Obrigatório trazer, porque isso vale 40 pontos o por meio de. E na dúvida, eu sempre digo, vem cá, tudo se faz com dinheiro, não é verdade? Meu aluno sempre concorda comigo. Aí eu coloque por meio de verbas públicas, porque isso vale 40 e eu não vou perder tempo, tá bom? E a finalidade, pensando até em português, finalidade não é fechar o texto. Finalidade não é fechar o texto. Finalidade é o objetivo. Qual é o objetivo da sua proposta de intervenção? Sei lá, Jéssica, pense comigo.
A finalidade é garantir o quê? É resolver o quê? Tá bom? Como o professor falou na aula de português, sugerindo a temática falando sobre vacinas, então com certeza colocaria com a finalidade de garantir a ampliação da cobertura vacinal para todos os cidadãos. Cidadãos, jogue no lixo, viu? Entendeu? Que é finalidade, que é o objetivo do texto. E aqui tem o exemplo para vocês, tá bom? Com os 5 elementos do ADAM-F. Então, o que eu desejo agora, a partir de hoje, é que vocês coloquem em prática CDF na introdução, AREF em cada desenvolvimento e o ADAM-F na conclusão, tá bom? E quem quiser esse material, que é um curso completo em PDF, basta me pedir, tá bom? Redação com a Jessi Rosa. Muito obrigada.